Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui do canal do projeto que, por falta de um nome melhor, eu chamei de Projeto Enem. Ou seja, aqui eu vou fazer uma resenha muito mais técnica, completinha, sobre alguma obra literária que é considerado um clássico da língua portuguesa e que geralmente cai em provas importantes, como por exemplo o Enem, por isso o nome. Aqui no canal já tem outros 4 vídeos dessa temática, desse projeto. Já falei sobre Dom Casmurro, já falei sobre A Hora da Estrela, também já falei sobre o Noviço e também sobre o livro A Moreninha. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre a obra O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. É uma obra que iniciou o realismo em Portugal, foi uma grande influência para outras obras aqui no Brasil na sequência, e foi uma obra que chamou muita atenção por fazer uma crítica muito real, muito cínica, muito irônica da sociedade burguesa de Lisboa na época. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa obra. Esse vídeo tem spoilers, porque como eu comentei, é um livro clássico, a intenção aqui é fazer uma análise mais completa, muito mais técnica, então se você não leu o livro, esse vídeo não é substituição da leitura. Eu recomendo que você leia a obra e depois volte aqui pra gente discutir sobre o trabalho. Ou se de repente você não se importa de receber spoilers, ou seja, revelações importantes sobre a obra e depois ler o livro, ok também. É isso que a gente vai comentar bastante aqui nesse vídeo. E antes de eu começar, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito no canal. Se não, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se. Clica lá e se inscreve. Também já aproveita e ativa o sininho, ou seja, toda vez que eu postar algum vídeo, divulgar alguma coisa, você vai ser notificado, assim você não perde nada. Também já dá um joinha nesse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação. Comenta aqui embaixo se você já leu essa obra, o que você achou, ou me recomenda também outras obras para eu falar aqui no canal através desse projeto Enem. Vou ficar muito feliz com esses comentários de vocês. E também já compartilha esse vídeo. Aqui embaixo tem um botãozinho compartilhar. Compartilha nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, especialmente para aquelas pessoas que estão estudando para prestar algum tipo de vestibular, alguma prova importante, que precisa estudar um pouquinho mais sobre literatura, porque essa é uma obra clássica, então ela é muito comum de cair nesse tipo de prova. E aqui embaixo também tá marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue lá, eu vou ficar muito feliz. O livro conta a história da Luísa, que é casada com o Jorge e acaba se envolvendo com o primo dela, que é um ex-namorado do passado. Também o quanto esse relacionamento clandestino vai afetar a vida particular da Luísa e também a sua saúde. O Jorge é um engenheiro e ele é casado com a Luísa e os dois moram num bairro considerado relativamente pobre, então eles são aquela família de elite que mora ali naquele bairro muito mais periférico, muito mais popular. Então eles já chamam a atenção na vizinhança por causa disso. Apesar dela ser muito bem casada, ter um relacionamento ok com o marido dela, a Luísa acaba sendo alimentada de uma ideia romântica através dos livros e também de conversas que ela tem com uma amiga que é considerada uma amiga muito mais promíscua. Ela sai com alguns homens, ela já traiu maridos, então ela é considerada uma mulher muito mais avançada, e as histórias que ela conta para Luísa também incentivam esse lado muito mais romântico dela. E essa personalidade romântica da Luísa vai afetar muito ela quando o primo Basílio, que é um primo antigo dela, que fazia um tempo que ela não via, vem para passar uma estadia, um período na casa dela. O Jorge, o marido, acabou viajando e ela, se vendo sozinha, solitária, ela acaba se encantando com toda a história fantasiosa, toda romântica, toda aventureira que o primo conta. Ele mora em Paris, ele é um bon vivant, então ele mostra para Luísa toda uma ideia fantasiosa que ela já tinha lido em livros, ouvido através de conversas com a amiga, de que a vida é para ser vivida, é para ser explorada, é para ser curtida, e ela acaba se contagiando com toda essa história e acaba se envolvendo com esse ex-namorado dela, que no caso é o primo Basílio. Como a gente está falando de uma obra que se caracteriza como uma obra de realismo e não de romantismo, que foi a escola literária anterior a ela, a obra ela tem muito mais uma característica realista, uma característica muito mais crua da relação dos dois e da relação deles com o resto dos personagens. Então, ou seja, não existe aquela coisa de amorzinho, de paixão,
entre a Luísa e o Basílio. Existe muito mais uma coisa erótica, uma coisa muito mais carnal entre eles e uma coisa muito mais de satisfazer fantasias, ideias e conceitos do que a questão mesmo do amor envolvendo o casal. Isso não existe muito claro no livro, até porque ele tem essa característica do realismo, de esquecer um pouco aquela ideia fantasiosa do amor que vinha do romantismo. Paralelo a essa questão do adultério, a gente vai acompanhando também um pouco do que acontece com as pessoas que estão envolvidas de uma forma indireta ao casal e aos dois amantes. Inclusive, a empregada da casa, uma das empregadas, que é a Juliana, ela é uma mulher amargurada, ela é uma mulher doente e ela acaba vendo nesse adultério uma oportunidade de tirar alguma vantagem financeira da patroa. E ela começa a chantagear a Luísa porque ela acaba tendo em posse, acaba tendo nas mãos dela uma carta que ela iria enviar para o primo e acabou não enviando. A empregada Juliana acaba chantageando a Luísa e fazendo com que ela faça serviços domésticos. Então ela acaba virando a empregada da empregada. E nesse mesmo período também o Basílio acaba voltando para a França e a Luísa se vê cada vez mais decaindo, não só a questão psicológica dela, mas também fisicamente. Ela começa a ficar muito doente, começa a ficar debilitada. E aí, inclusive, quando o marido dela, o Jorge, volta da viagem que ele fez, ele acha estranho toda aquela situação, embora a Luísa e a Juliana, a empregada, acabem disfarçando toda aquela situação, afinal eles não querem que o marido saiba disso. Se vendo nessa situação complicada, a Luísa acaba pedindo ajuda para um amigo do marido dela, que acaba bolando um plano para desmascarar a Juliana, a empregada, só que, como eu comentei, ela é uma mulher debilitada, doente, ela acaba tendo um aneurisma e morre. E aí, esse seria o momento em que a Luísa poderia se recuperar, poderia voltar à vida anterior com o marido, porém a saúde dela já está muito debilitada e ela acaba, depois de um período, falecendo. Só que, um pouquinho antes dela falecer, o marido dela, o Jorge, acaba recebendo uma carta do Basílio, que era destinada à sua esposa, onde ele descobre que durante aquele período que ele estava viajando, os dois tiveram um caso. Só que, como a mulher dele está prestes a morrer, ele perdoa ela por causa desse adultério e ela acaba morrendo em paz com o marido dela. Depois da morte da Luísa, o marido dela acaba indo morar com um amigo e nesse interim o Basílio volta da França para Lisboa e depois que ele descobre sobre a morte da Luísa, ele acaba dando a entender que na verdade ele não sentia muita coisa com ela e até faz um comentário do tipo, eu deveria ter trazido a fulana de tal, como se deixasse claro que na verdade ele era várias amantes, que tudo aquilo que a Luísa sentia não era recíproco pelo primo Basílio. Então o livro ele quebra todos os padrões de romantismo que eram tradicionais no período de lançamento do livro e também traz essa crítica à sociedade e mais ainda à instituição casamento. Não existia essa ideia antes de que casamento era uma coisa falível, que existia tão claramente assim adultérios, que as pessoas comentavam, que eram coisas, moralidades questionáveis, e tudo isso é retratado no livro do Eça de Queiroz e isso obviamente causa um impacto, causa um constrangimento para muita gente. E essa não foi a primeira obra do Eça de Queiroz, lançando o realismo em Portugal, que depois, como eu comentei, influenciou obras também no Brasil. Ele já tinha lançado um livro chamado Crime do Padre Amaro, que também tinha essa característica de ser muito mais real, de ser uma crítica à sociedade, de ter comentários irônicos, de ter críticas sociais e mais ainda, era um livro que tratava também de questões religiosas, afinal era algo que envolvia um padre. Então toda a sociedade também já estava de olho no Eça de Queiroz, justamente porque uns anos antes ele tinha publicado esse livro polêmico e na sequência veio com essa obra tradicional, clássica, que virou super famosa, o Primo Basílio. Todo o livro é narrado em tempo cronológico, ou seja, a gente vai acompanhando a história do começo ao final, com exceção dos períodos em que há algumas lembranças, especialmente da Luísa, lembrando o passado, até porque ela começou a namorar o Primo Basílio muito nova, depois que eles se afastaram, então tem alguns momentos de lembrança, mas no geral toda a ordem é linear, segue uma linha linear. E apesar do narrador da obra ser em terceira pessoa, ser uma testemunha não presente ali da história, ele não é imparcial. Então ele também apresenta alguns comentários, algumas ironias, algumas coisas que têm a intenção muito clara de fazer o leitor pensar, refletir e analisar tudo aquilo que está acontecendo através daquelas dicas, pistas e testemunhos que
o narrador está tentando passar para você. A obra foi lançada em 1878 e, como eu comentei, ela mostra muito mais a realidade, então não mostra um relacionamento explicitamente romântico, mas trata de muitos aspectos eróticos de toda a situação, eróticos dentro do possível, né? A gente está falando de uma obra de 1878. Além disso, tem alguns comentários também que eram polêmicos para a época, como, por exemplo, uma certa relação homossexual que aquela vizinha da Luísa, que era considerada promíscua ali na vizinhança, fala para ela, o que não era uma coisa comum em obras literárias no período. Então foram coisas pontuais que foram acontecendo, coisas que retratavam a sociedade e faziam uma crítica muito direta à sociedade, que fizeram com que o livro do Eça de Queiroz fosse considerado uma das primeiras obras de realismo em Portugal. Diferentemente de algumas outras obras clássicas que eu comentei aqui nos vídeos do Projeto Enem aqui do canal, que eu falei que eram muito simples de ler, apesar de serem clássicos, que você conseguiria pegar algumas referências, que não teria uma dificuldade de ler, o Primo Basílio não é uma leitura tão fácil assim, embora seja uma leitura não muito complicada, afinal o enredo ele é muito simples, ele é um enredo ligado à realidade, ele não tem nada de fantasioso, ele não tem nada de floreado no sentido de tentar deixar muito mais bonito, de tentar ocultar algumas coisas, muito pelo contrário, ele é muito mais gráfico, ele é muito mais explícito, né, em comparação às outras obras do romantismo, porque ele já vem numa geração mais recente. Porém, eu achei na época que eu li há muito tempo, e agora relendo vários trechos para montar o roteiro, eu também senti que, comparado às outras obras que eu citei aqui no canal, como por exemplo Dom Casmurro, Hora da Estrela, Moreninha, O Noviço, é muito mais complicado ler o Primo Basílio. Então, inclusive, eu até recomendo, se for possível, se você está começando a ler os livros agora, que você priorize seguir essa sequência que eu estou comentando. Então começa pelo Primo Basílio, pela Hora da Estrela, depois vai para os textos que tem uma relação como se fosse uma peça teatral, na verdade eles são escritos como peças teatrais, que é o caso do Noviço, entre outros. A Moreninha, que é um livro muito mais ligado ao romantismo, então ele tem essa característica dessa escola literária que veio antes do realismo. Depois leia o Primo Basílio, eu acho que você vai estar muito mais fortalecido como leitor, como um leitor crítico, para poder ler essa obra. Acredito que o fluxo de leitura nesse sentido vai te ajudar muito mais. De uma forma geral é isso, eu espero ter esclarecido algumas coisas, ter falado um pouquinho mais da questão técnica do livro. Embora seja uma obra que ela veio para afrontar realmente a sociedade, é uma obra clássica simples, ela não tem muitas complicações, então provavelmente você vai ler, você já vai criar suas conclusões, e hoje em dia é muito mais fácil, é muito mais comum a gente analisar esse contexto, né, de crítica social do livro do Eça de Queiroz. Então a gente precisa transportar a nossa mente e entender que isso foi um precursor do que a gente tem hoje em dia desses livros que tratam esse tema muito mais explicitamente, muito mais como uma crítica social. Então eu espero muito que você leia o livro e depois comenta aqui pra mim o que você achou. Aqui embaixo na caixinha de comentários eu vou adorar ouvir a opinião de vocês. Se vocês quiserem me indicar algum outro livro para ser o próximo nesse projeto, eu vou ficar muito feliz. Se você tiver a oportunidade, confere aqui embaixo na box de informação, eu vou colocar a lista de todos os outros vídeos com links dos outros livros e tudo mais tratados aqui. E aí, inclusive, nos primeiros vídeos eu explico o motivo de eu estar fazendo esse projeto. Acho que é legal para você entender também o contexto desse projeto, dessa ação que eu desenvolvi aqui no canal. E, bom, eu vejo vocês na próxima. Um grande beijo e até lá!